Aumenta a contratação de trabalhadores com mais de 50 anos de idade. Ministro do STF, Alexandre de Moraes, faz operação contra empresários suspeitos de pregar golpe no Brasil. Presidente Bolsonaro recebe coração de Dom Pedro I no Palácio do Planalto. Procon decide intensificar fiscalização de produtos lácteos que, na verdade, têm pouco leite. Estados Unidos alertam para risco de a Rússia intensificar ataques à Ucrânia. Embraer marca data para teste de sua primeira aeronave elétrica. Fanfarra da Pai de Campo Grande faz manifestação na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual. E cientistas japoneses descobrem que os cães podem encher os olhos de lágrimas de emoção quando encontram seus donos. A partir de agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Muitas empresas começaram a contratar profissionais com mais de 50 anos de idade. O preconceito ficou de lado em troca da experiência e de trabalhadores mais comprometidos e que não faltam ao trabalho. A reportagem é de Maria Clara Leite. Carlos Giraldes tem um currículo de peso. Iniciei em Big Four, passei por mercado financeiro, fui vice-presidente de bancos, fui implantar sistemas de pagamentos eletrônicos na África. São 35 anos de experiência no setor financeiro e um histórico profissional invejável. Mas ainda assim, um detalhe fez Carlos se sentir discriminado no mercado de trabalho: a maturidade. 60 anos e alguns meses, já estou quase completando 61 já. Só que esse preconceito etário começou uma década antes, quando Carlos voltou da África e começou a tentar se recolocar no mercado brasileiro. Eu já encarei e falei, estou aposentado. Até que teve a oportunidade de trabalhar em organizações sociais. Um novo ramo que para ele tornou-se paixão e lhe deu ainda mais bagagem para atuar onde trabalha hoje. Mas para conquistar essa nova vaga aos 60 anos, contou com a ajuda de uma empresa de recrutamento que faz a ponte entre empregados e empregadores. Foi através da internet, procurando emprego através de procurando job, procurando atividade, mandando currículos, foi que veio ali, talento sênior. E eu falei, o que faz talento sênior? Já me chamou a atenção pelo sênior. Talento. E eu vi que ela trabalha com profissionais acima de 50 anos. E tinha profissionais acima de 60 anos também, que prestavam serviço. Acho que é aqui que eu tenho que ir, não para essas empresas mais tradicionais. E a aposta valeu muito a pena. Por intermédio dessa empresa, o Carlos encontrou o emprego que queria. E o Leandro, o profissional que tanto procurava. A gente tem muita molecada nova, que tem um gás, que tem uma realmente muito qualificado, mas a gente entende também que no profissional, que hoje a gente pensa acima de 50, se tornou velho para o mercado, eu acho um absurdo, quanto de bagagem eles trazem. Então a gente consegue fazer esse mix e trazer esse conhecimento, essa bagagem, além de melhorar muito a empresa, você também ensina as próximas gerações a entenderem um pouquinho mais de como tocar muita coisa. São gestores como Leandro que fazem a empresa da Juliana fazer cada vez mais conexões e a reduzir o número de profissionais 50 a mais fora do mercado. Por isso que a gente decidiu trabalhar nesse momento com startups, com pequenas e médias empresas. Porque as startups hoje estão mais abertas para essas contratações flexíveis. E porque elas valorizam o profissional sênior que teve muita experiência numa grande empresa, que tem um conhecimento que os jovens que estão lá dentro não têm, tem uma experiência de vida, que vai ter serenidade, vai saber trabalhar melhor em crise, vai lidar melhor com um ambiente caótico, porque ele já passou por momentos assim e soube sair. Mas não é só isso não.
Um levantamento divulgado pela revista Forbes mostra que entre os profissionais 50+, a rotatividade no mercado de trabalho é 49% menor, assim como as faltas, 27% inferiores. Agora, quando o assunto é engajamento, participação no serviço, aí esse percentual fica 3% maior em relação aos outros colaboradores. Eles têm outro valor para o trabalho. O valor deles é de reintegração, é de dignidade, é de fato aportar conhecimento. São essas características que têm chamado cada vez mais a atenção de pequenas, médias e grandes empresas. E essas grandes estão começando a fazer um trabalho bacana, mas que vai demorar um pouco para ser de fato institucional, para virar alguma coisa que sempre acontece, que é de política da empresa. Enquanto isso, empresas como a da Juliana e a do Morris, que também recruta profissionais sênior, dão o caminho das pedras a quem busca uma nova chance. Então, assim como é importante a empresa olhar para isso e se preparar para ter profissionais de todas as idades, né, e não só jovens, as pessoas também têm que se preparar para essa segunda carreira, terceira, né, essa fase da vida madura, entender o que faz sentido para você, onde que você precisa se atualizar. Por isso que é muito importante fazer cursos, participar de eventos como o Maturifest, que a gente fez, que é um festival de trabalho e empreendedorismo específico para pessoas com mais de 50 anos, onde a gente traz não só inspiração e dicas, mas conteúdo prático, para as pessoas aprenderem lá ferramentas, validarem ideias e também olharem para além do emprego formal tradicional. Estima-se que em 2040, mais da metade da força de trabalho do país terá mais de 50 anos. A população do Brasil está envelhecendo, mas com expectativa de vida maior. Por meio de apoio de empresas de recrutamento, profissionais 50+ já começam a se preparar. Mas a consciência da inclusão etária, segundo a Juliana, precisa aumentar. Vai precisar muita ajuda da imprensa para lembrar disso, muita conscientização, elas olharem dentro do próprio quadro, passarem pela dor de não acharem as pessoas para contratar e se tocarem de que elas não estão ali só saindo da faculdade. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, bloqueou hoje o acesso de 8 empresários às redes sociais. Determinou ainda a quebra do sigilo bancário e que eles prestem depoimento à Polícia Federal. Os empresários integram um grupo que teria pregado um golpe de Estado caso o presidente Jair Bolsonaro não consiga se reeleger. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, disse que ainda não recebeu os autos e que tomou conhecimento do caso apenas nesta terça-feira. O ministro da Justiça, Anderson Torres, criticou a operação da Polícia Federal e disse que a ação mostra desequilíbrio do judiciário. Após o registro de um caso de rubéola na Bolívia, o Ministério da Saúde indicou a aplicação da dose 0 da tríplice viral para crianças entre 6 e 11 meses nos estados que fazem fronteira com o país. Em Mato Grosso do Sul, faz 3 anos que a vacina para esta faixa etária está disponível, mas é preciso que os pais fiquem atentos. Com o caso registrado na cidade de Trinidad, na Bolívia, a recomendação para a dose 0 foi feita para os 4 estados que fazem fronteira com o país. A ação é do Ministério da Saúde. Conforme as autoridades bolivianas, o caso de rubéola é o primeiro registrado no país em 16 anos. A partir de agosto, deve começar uma campanha de vacinação no país vizinho. O receio é da doença ultrapassar a fronteira. A vacina tríplice viral tem a primeira dose aos 12 e a segunda aos 15 meses da criança e protege contra, além da rubéola, sarampo e cachumba. A dose 0 é aplicada a partir dos 6 até os 11 meses. Aqui em Mato Grosso do Sul não muda nada. Afinal, há 3 anos é aplicada a dose 0 como política de vacinação. Então, a dose 0 é ofertada desde 2019 aqui no estado de Mato Grosso do Sul, né? O porquê nós não temos essa oferta? Nós temos o quantitativo adequado de imunizante, né? Então nós não temos escassez da vacina tríplice viral. Nós somos um estado de fronteira, temos aí fronteira com Bolívia e Paraguai, né? Que são 2 países que não têm uma cobertura vacinal adequada, não tem quantitativo de vacinas ofertadas como o Brasil tem um calendário distinto do nosso.
A questão é que não há números da dose zero, já que ela não entra no calendário vacinal. Ela não é computada e ela não está inserida no calendário vacinal. É realmente uma dose de intensificação de vacinação, de contenção dos vírus aí circulantes, né? Não só no Brasil como nos países vizinhos. Tá? É uma estratégia, a gente pode dizer que seria como uma campanha, né? Mas como ela não tem data posta para finalizar, não é uma campanha. Nesse momento, então, é importante fazer um chamamento aos pais, já que algumas doenças, outrora erradicadas, tiveram registros recentes no país. Pedir aos pais, né, que compareçam às unidades e que façam parte aí da nossa campanha de multivacinação, né, para atualização da caderneta vacinal, em especial a vacina tríplice viral. Nós estamos vendo que os vírus estão retornando, né, doenças que eram aí eliminadas ou erradicadas estão já em todas as mídias, né? Seja nacional, internacional. Então, para tanto, a gente pede aí, né? Uma colaboração dos pais, né? Essa questão da sensibilidade e da oferta da segurança da vacina aí para os seus filhos, para que a gente consiga manter esses vírus longe. E veja a seguir, Procon decide intensificar fiscalização de produtos lácteos que, na verdade, tem pouco leite. E veja também, Embraer marca data para testar sua primeira aeronave elétrica. A disparada do preço do leite ampliou a oferta de itens fabricados a partir do soro do produto, com embalagens semelhantes às do leite de caixinha. Mas essa semelhança passa despercebida e o consumidor compra sem ler o rótulo com as mudanças dos ingredientes. Leite em pó, desnatado, integral, de lata ou de saquinho. O produto é o mesmo, certo? Deveria. Mas agora a diferença é quase imperceptível. E não apenas pelo valor, mas pela descrição do rótulo do produto. Nessa imagem, você consegue perceber a diferença? Uma é lata e a cor amarela. O outro é saquinho, mas também de cor amarela. Parecem iguais, não é? Mas não é. Só pela marca e a cor, você facilmente poderia se confundir optando apenas pela questão de preço ou peso. Agora, olha para a lata com a imagem parada. O produto é feito de um composto lácteo com fibras, ou seja, não é leite em pó. Agora, o de saquinho, este sim é leite em pó. Entre as duas imagens, seria possível identificar uma mudança, já que não há diferença na embalagem? Pois é. Apesar de estar escrito no rótulo da embalagem, a alteração da composição do produto, somado ao valor mais atrativo, induz o comprador ao erro na hora da escolha sobre o que realmente será consumido. Há algumas semanas, uma empresa de alimentos foi notificada pelo Procon de São Paulo para esclarecer sobre a comercialização e a distribuição de um leite feito à base de soro de leite. O órgão entende que a embalagem do produto, com apresentação similar ao leite, pode fazer com que o consumidor ache que se trata da bebida equivalente. O uso do soro de leite, que é um subproduto da fabricação de queijo, não é proibido na alimentação humana e é regulamentado pelo Ministério da Agricultura na fabricação de vários produtos da cadeia láctea. Mas depois que o preço do leite disparou, a oferta de itens com esses compostos tem se tornado mais visível nas prateleiras, ao lado do produto de referência. Os valores podem ser de 30% a 40% mais barato. E não é somente o leite em si, mas o leite condensado, trocado pela mistura láctea condensada de leite e soro de leite, o requeijão cremoso, feito de mistura de requeijão e amido, e o creme de leite de uma mistura de leite, soro de leite, creme de leite e gordura vegetal. Por isso, agora a intenção do Procon de São Paulo é pedir esclarecimento às empresas para que deixem bem claro na embalagem do que é feito o produto, sem que haja semelhanças entre o que é e o que não é. Os aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social com saldo do FGTS têm direito de sacar os recursos depositados no fundo.
O saque pode ser feito logo após a aposentadoria, com a apresentação de uma certidão liberada pelo Instituto. A certidão, atualmente enviada pelos Correios com a carta de concessão do benefício, também dá direito ao abono do PIS/PASEP a quem se enquadra nas regras e deverá ser liberada pela internet por meio do Meu INSS até o final deste ano. Segundo o INSS, caso o documento não chegue, o cidadão deve ligar para o 135 e agendar a retirada em uma agência. Além da aposentadoria e da demissão, há outras situações que permitem a retirada do dinheiro do FGTS, como a compra da casa própria e quando há doença grave. No início de todo mês, o empregador é obrigado a depositar em uma conta aberta na Caixa Econômica Federal o equivalente a 8% do salário do funcionário. De acordo com a Caixa, ao se aposentar, há o direito de sacar todo o valor. Se o trabalhador continuar trabalhando na mesma empresa, o empregador deve fazer os depósitos normalmente e o profissional tem direito de sacar os valores todo mês. Os brasileiros estão viajando mais a negócios. O movimento e o faturamento do setor está acima do nível de antes da pandemia. De Brasília, Jaqueline Fonseca tem as informações. As viagens a negócios e os serviços que compreendem esse segmento faturaram em julho 987 milhões de reais. O valor representa um crescimento de 2% em relação a 2019, antes da pandemia. O dado foi divulgado pela Associação Brasileira de Agências de Viagens Corporativas nesta terça-feira. A associação avalia o desempenho dos 11 setores de serviços que compõem esse mercado. No mês de julho, os serviços aéreos corresponderam a 65% do setor, faturando 644 milhões de reais, quase 3% a mais que o obtido em 2019. A Abracorp percebeu queda de cerca de 30% no volume de vendas de alguns trechos relevantes, como Congonhas-Santos Dumont e Congonhas-Brasília. Por outro lado, os valores das tarifas tiveram aumento de 27%, que no fim das contas equilibrou a balança comercial. A associação relata ainda que houve queda no volume de viagens internacionais. Já a locação de veículos apresentou aumento de 63% e o faturamento registrado no setor hoteleiro em 2022 manteve-se semelhante a 2019. Segundo a Abracorp, os resultados no mês de julho atestam a previsão do setor em fechar o ano faturando 20% a mais que em 2019. De Brasília, Jaqueline Fonseca. Dados mais fracos da economia dos Estados Unidos, divulgados hoje pela manhã, reduziram os temores de um aperto monetário mais forte e fizeram o dólar fechar em queda de 1,32%, sendo vendido a R$ 5,09. Já a Bolsa de Valores teve alta de 2,13%, com 112.857 pontos. A Caixa Econômica Federal informou hoje que já liberou quase 6 bilhões de reais por meio do PRONAMP, o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. O valor máximo de cada empréstimo é de R$ 150 mil. O dinheiro, que deve ser usado para investimentos e capital de giro, tem que ser devolvido em 4 anos, com 11 meses de carência para o início dos pagamentos. A taxa de juros é a Selic, além de 6% ao ano. O preço do seguro de automóveis subiu no mês passado. A alta aconteceu na comparação com o mês anterior e principalmente em relação ao mesmo período do ano passado. De acordo com o levantamento, o Rio de Janeiro é a região com os valores de seguro de automóvel mais altos do país. Quem vem na segunda posição é a região metropolitana de São Paulo, seguida por Salvador. A pesquisa ainda apontou que os valores do índice de preços de seguro de automóvel cresceram 6,6% em julho de 2022. Uma alta de 34% em relação ao mesmo período do ano passado. Um dos principais pontos para a definição do valor do seguro automotivo é a região de residência do segurado. No caso de São Paulo, a Zona Leste registrou a maior variação no seguro em julho, 8,5%.
Em seguida, aparecem a Zona Norte, com 7,3% de variação, a Zona Sul, com 6,4%, a Zona Oeste, com 6,2% e o centro da cidade, com 5,6%. Segundo os especialistas ouvidos no levantamento, aos poucos, o mercado de automóveis está se reorganizando e as seguradoras vêm se adequando ao cenário pós-pandemia para restabelecer o padrão de gasto com o seguro dos veículos. A Embraer está desenvolvendo veículos elétricos que decolam e pousam na vertical como se fossem carros voadores. As primeiras simulações desse carro fora do Brasil acontecerão no mês que vem em Chicago, nos Estados Unidos. Os testes terão duração de 3 semanas e vão simular serviços de infraestrutura e voos com passageiros. Os veículos realizarão 2 rotas. Uma que vai conectar o Vertiporto de Chicago e o heliponto municipal de Schaumburg, e outra que sairá do mesmo ponto com destino ao heliporto de Tinley Park, em Illinois. Os voos custam $150 e devem durar cerca de 15 minutos. O veículo, chamado de eVTOL, tem uma asa com 8 rotores fixados, além de uma cauda convencional que proporciona capacidade de decolagem e pouso vertical. O modelo é o primeiro a ser desenvolvido pela empresa, que prevê que até 2035 possa ter mais de 200 carros voadores capazes de transportar mais de 4,5 milhões de passageiros em mais de 100 rotas, a princípio no estado do Rio de Janeiro. Em nota, a empresa disse que a simulação vai permitir analisar como as pessoas irão vivenciar este serviço e entender os requisitos necessários para que os veículos voadores estejam de vez no mercado. No ano passado, a Embraer já testou os carros voadores com a utilização de helicópteros no Rio de Janeiro. A cidade de Dourados, em Mato Grosso do Sul, não está muito longe de uma realidade econômica. Será através da rota bioceânica que deverá aumentar com força as exportações do centro-oeste brasileiro. A Rota de Integração Latino-Americana, ou Rota Bioceânica, é um corredor rodoviário com extensão de 2.396 quilômetros, que vai ligar o Oceano Atlântico aos portos de Antofagasta e Iquique, no Chile, passando por Paraguai e Argentina, encurtando distância e tempo para as exportações e importações brasileiras entre mercados potenciais na Ásia, Oceania e costa oeste dos Estados Unidos. No estado de Mato Grosso do Sul, um passo importante para a estruturação da Rota Bioceânica é a ponte que concretiza a união entre Brasil, por Porto Murtinho, e Paraguai, com a cidade de Carmelo Peralta. Em 2 anos a rota estará pronta, né? Com a construção da ponte e a pavimentação do último trecho da Tranchaco. São 220 quilômetros que já foram licitados e agora estão esperando só a ordem de serviço. Esse projeto da Rota Bioceânica ele já está acontecendo, a parte paraguaia, que era a parte mais extensa aí do asfaltamento, já está praticamente aí concluída, e agora vem a última fase, que é a ponte, ligando Carmelo Peralta a Porto Murtinho. Então as atividades já estão acontecendo, a área da construção civil já está sendo movimentada e principalmente os investimentos e os investidores, que já estão olhando bastante para a nossa região, já visando aí esse caminho futuro que vai ser aberto. O corredor bioceânico trará diversas possibilidades, não só para as exportações, mas também para o comércio e para o turismo, além das relações com os países que fazem parte da rota. E Dourados já deve se preparar para esse novo momento. Para o empresário de Dourados, para o cidadão de Dourados, o que é importante é que ele comece a se preparar para as mudanças que virão, que serão profundas, né? Serão de nível cultural, nível econômico, nível político, negociar com asiáticos, com argentinos, com chilenos, cada um com a sua peculiaridade, a sua legislação. Para firmar posição nesse eixo de relações comerciais, o município precisará se adequar às necessidades que estão sendo criadas a partir da fomentação desse projeto, que irá exigir esforços dos setores organizados da sociedade local. Eu acredito que não só o comércio, para a indústria e para a prestação de serviços em todos os segmentos, vai um impacto positivo para Dourados e para a região. Porque a partir do momento que essa rota bioceânica esteja em funcionamento, com a redução desses de 20 a 25 dias para exportação, para importação,
com certeza vai abaixar os custos. Além dos impactos econômicos, culturais e turísticos, a Rota Bioceânica é pensada nas estruturas necessárias na área de segurança e saúde pública, em toda a sua extensão. O movimento de pessoas também significa aumento de delinquência, também pode significar incremento de delitos de todas as espécies, assim também como acidentes. Seria normal que isso aconteça, temos que tomar as medidas preventivas. Eu vejo necessidade no âmbito da segurança, por exemplo, um incremento da coordenação entre as forças policiais de Mato Grosso do Sul e do Paraguai. É essencial isso. A Polícia Rodoviária Federal já tomou a iniciativa e nós já estabelecemos um grupo de trabalho com a contraparte paraguaia, de modo a que através dessa coordenação a gente possa também desenvolver futuramente um sistema de inteligência, de troca de informação. E veja a seguir, os Estados Unidos alertam para risco de a Rússia intensificar ataques à Ucrânia. E ainda, presidente Bolsonaro recebe coração de Dom Pedro I no Palácio do Planalto. O coração de Dom Pedro I foi levado ao Palácio do Planalto e recebido pelo presidente Jair Bolsonaro com honras de Estado. Depois, a relíquia voltou ao Itamaraty, onde ficará exposta para a população. O coração de Dom Pedro I foi levado ao Palácio do Planalto em um comboio do corpo diplomático e recebido pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, em uma solenidade com honras de Estado, na rampa presidencial, com direito a tapete vermelho, uma cerimônia como as que são realizadas para receber presidentes e autoridades estrangeiras. Na apresentação da Esquadrilha da Fumaça, um coração foi desenhado no céu. Depois da recepção no Palácio do Planalto, a relíquia foi trazida ao Palácio do Itamaraty, onde foi realizada nova cerimônia com a presença do corpo diplomático estrangeiro. O coração de Dom Pedro I ficará exposto em uma galeria dedicada ao bicentenário da independência do Brasil, aqui no Palácio do Itamaraty, entre os dias 25 de agosto e 5 de setembro. Nos dias de semana, a exposição será dedicada aos alunos das escolas públicas aqui do Distrito Federal e, aos fins de semana, ao público em geral. No dia 8 de setembro, a relíquia volta a Portugal. Quem visitar a exposição deve seguir uma série de regras, entre elas não levar bolsas e equipamentos fotográficos, não fazer fotos ou vídeos, não falar alto e deixar os telefones desligados. O coração de Dom Pedro I fica armazenado em um vidro com formol desde 1834, quando o primeiro imperador do Brasil morreu aos 35 anos. A relíquia chegou ao Brasil nesta segunda-feira em um avião da Força Aérea Brasileira, após autorização da Câmara Municipal de Porto. Para o Ministério das Relações Exteriores, um sinal da boa relação entre Portugal e Brasil. Dom Pedro, primeiro imperador do Brasil, Dom Pedro IV em Portugal, mas alguém que estará para sempre ligado à história dos dois países. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, recebeu hoje o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, e o diretor-geral da Polícia Federal, Márcio Nunes de Oliveira. Eles conversaram sobre a integridade do processo eleitoral. Segundo o ministro da Defesa, o encontro foi cordial e positivo, o que representa para o governo a reabertura do diálogo sobre as propostas das Forças Armadas para as eleições. O Ministério Público do Rio Grande do Sul entrou com recurso contra a anulação do Tribunal do Júri, que libertou os 4 réus do caso da Boate Kiss em Santa Maria. Um incêndio no local em 2013 deixou 242 pessoas mortas. O recurso pede que os desembargadores expliquem alguns pontos da decisão. O MP ainda pediu ao Supremo Tribunal Federal que os réus continuem presos. A data para o novo julgamento ainda não foi definida. O Facebook foi multado hoje em R$6,6 milhões pelo vazamento de dados de brasileiros em 2018. Segundo a Secretaria Nacional do Consumidor, o compartilhamento ilegal de dados ocorria por meio de um aplicativo de teste de personalidade.
A aplicação da multa à dona do Facebook, a Meta, foi feita pelo Senacom, órgão vinculado ao Ministério da Justiça. Caso a empresa não recorra da decisão, ela vai poder ter a multa reduzida em até 25%. O órgão já havia aplicado a multa contra a rede social, mas por questões processuais acabou anulando. Em 2018, estima-se que mais de 87 milhões de pessoas em todo o mundo tiveram seus dados de usuários repassados à consultoria britânica de marketing contratada para a campanha eleitoral do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Por apresentar falhas ao informar sobre as configurações de privacidade, a Senacom entendeu que o Facebook cometia prática abusiva com os usuários. O FBI fez uma operação na casa do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para recuperar cerca de 300 documentos governamentais secretos que Trump levou para sua casa depois de deixar a Casa Branca. Entre os papéis levados irregularmente por Donald Trump estão materiais da agência secreta do país, documentos do Serviço de Inteligência e da Agência Nacional de Segurança. Segundo informações, a documentação foi parcialmente recuperada em 3 etapas. Segundo o Serviço de Inteligência, 150 documentos foram devolvidos em janeiro e uma outra quantia em junho. Porém, ainda faltavam alguns importantes que Trump não havia devolvido. Por isso, o FBI voltou à residência do ex-presidente norte-americano em Mar-a-Lago, na Flórida, no início de agosto. O caso veio à tona após o jornal The New York Times expor a situação e como foi o desenrolar do diálogo entre as partes do governo e a assessoria de Trump. Mas, pelo que parece, o embate entre os dois lados vai permanecer. Isso porque Donald Trump apresentou à justiça norte-americana um pedido para que o FBI seja impedido de ter acesso aos documentos recolhidos em sua residência, antes de que um mediador seja designado legalmente para fazer a leitura dos papéis. O pedido de Trump à justiça, segundo ele mesmo, é para impedir que o FBI e a CIA eliminem esses documentos governamentais secretos. O Departamento de Estado americano alerta que a Rússia está planejando intensificar os ataques contra a Ucrânia na véspera da guerra completar 6 meses. Para se ter uma ideia da gravidade dessa ameaça, a Embaixada dos Estados Unidos em Kiev pediu para que todos os cidadãos americanos deixem o país imediatamente. A capital ucraniana já está em alerta e proibiu qualquer encontro público até quinta-feira. O presidente Volodymyr Zelensky acredita que Moscou esteja planejando algo cruel para amanhã, quando o país comemora a independência da União Soviética e quando a guerra de Vladimir Putin completa 6 meses. A embaixada americana na Ucrânia informou em seu site que o Departamento de Estado dispõe de informações segundo as quais a Rússia intensifica seus esforços para executar ataques contra a infraestrutura civil e instalações governamentais na Ucrânia nos próximos dias. Washington pede aos cidadãos americanos que saiam da Ucrânia o mais rápido possível. O momento já é tenso pelos recentes ataques contra alvos militares na Crimeia, território ucraniano anexado ilegalmente em 2014, e também por causa do assassinato da jornalista e comentarista política Daria Dugina, que nega qualquer envolvimento. Hoje, no funeral, o pai de Daria disse que a filha morreu pela Rússia. O ultranacionalista Alexander Dugin é descrito pelo Ocidente como um dos mentores ideológicos de Putin. Enquanto isso, após apelos da comunidade internacional por conta do risco de um acidente nuclear, o Kremlin pediu ao Conselho de Segurança da ONU uma reunião especial sobre a usina nuclear de Zaporizhia. A maior usina da Europa está ocupada pelos russos, mas é operada por técnicos ucranianos que trabalham sob pressão na mira de armas. O continente europeu bateu recordes de temperaturas e áreas afetadas por incêndios durante o verão iniciado no final de junho no hemisfério norte. É a pior seca registrada em 500 anos.
Os dados são do relatório de agosto do Observatório Europeu da Seca, que apontou a redução do transporte fluvial, da produção de eletricidade e dos rendimentos de safras por conta do clima. O documento aponta que 47% da Europa está em alerta com o déficit de umidade do solo e 17% com a vegetação afetada. As colheitas de verão foram fortemente atingidas pela seca recorde. O milho, por exemplo, foi 16% menor do que a média dos 5 anos anteriores. A geração de energia hidrelétrica também foi atingida por conta da escassez de água para alimentar os sistemas de refrigeração e o transporte terrestre prejudicado pelo baixo nível de água. Embora o estudo tenha apontado que as chuvas em meados do mês de agosto possam ter aliviado as condições, as tempestades torrenciais causaram danos nas plantações. A travessia de imigrantes no Canal da Mancha, que fica entre a França e o Reino Unido, bateu recorde em 24 horas. O trajeto tem sido um dos mais percorridos pelos grupos em 2022. Segundo a agência International Press Association, os imigrantes fizeram a travessia durante todo o ano em 27 embarcações. Em apenas um dia, cerca de 1.295 migrantes cruzaram o Canal da Mancha. Apesar dos planos do governo conservador britânico para interromper a prática, no período de um ano, 22.670 pessoas completaram a viagem perigosa. Um relatório parlamentar britânico recente calculou que, se a situação continuar na mesma intensidade, o total de imigrantes que poderão entrar pelo Canal da Mancha poderá alcançar cerca de 60 mil pessoas ainda este ano. Em 2021, as autoridades do Reino Unido interceptaram e desembarcaram um total de 28.526 pessoas que tentavam atravessar a movimentada via marítima. Recentemente, o país endureceu suas leis contra os grupos de traficantes de seres humanos responsáveis pelas travessias. Mas o polêmico plano para enviar alguns migrantes a Ruanda foi interrompido por uma série de ações legais. O governo britânico defendeu o plano como algo necessário devido ao elevado custo para processar os pedidos de asilo e abrigar os migrantes. E veja a seguir, fanfarra da PAI de Campo Grande faz manifestação na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual. E ainda, cientistas japoneses descobrem que os cães podem encher os olhos de lágrimas de emoção quando encontram seus donos. Várias indústrias de Minas Gerais estão investindo em tecnologia para tornar o processo de mineração mais seguro e sustentável. Nos últimos 3 anos, as empresas do setor investiram quase 17 bilhões de reais em segurança, tecnologia de filtragem e descaracterização de barragens. A Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais é responsável por orientar o trabalho das mineradoras no estado. Segundo dados oficiais do governo, ainda existem 48 estruturas de barragem em todo o território mineiro, sendo que 17 já foram descaracterizadas e a maioria estará fora de operação até 2025. Para especialistas no assunto, o setor só não investiu mais porque modificar a forma de trabalhar nas barragens exige tempo e custa muito dinheiro. O presidente do setor das indústrias do estado disse que as mineradoras estão comprometidas com as descaracterizações e que cada barragem tem características diferentes de estruturas e segurança. Por isso, parte delas exige mais tempo para serem modificadas. No entanto, as empresas monitoram os sítios e realizam obras emergenciais quando necessário. Uma das soluções adotadas no estado é a tecnologia de disposição a seco de rejeitos, onde o material é filtrado e o líquido drenado. Além disso, toda a água é reutilizada na mineração ou tratada e reintegrada ao meio ambiente. Já os rejeitos são empilhados. Assim, o terreno que abriga os rejeitos secos fica estável, seguro e reintegrado ao meio ambiente, tornando esse tipo de operação seguro aos trabalhadores e à sustentabilidade ambiental. A tabela de fretes rodoviários de carga caiu de 3% a 5%. Segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres, nos valores divulgados hoje estão as 2 últimas reduções feitas pela Petrobras no preço do óleo diesel.
Nos últimos meses, o governo fez uma ofensiva para reduzir a carga tributária sobre os combustíveis. Na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, alunos da fanfarra da APAE foram para o centro de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. Eles realizaram uma manifestação artística com muito barulho. Imagina um pessoal arretado. A manifestação que conta com talento, amor e muita alegria. Quem passou pelo centro da cidade acompanhou a parada que chamou a atenção para a luta pela inclusão da pessoa com deficiência. É disso que o Brasil merece, de ações que envolvam realmente a população e a comunidade. É uma ação excelente, eu acho que isso deveria acontecer mais vezes. A mamãe da Wendy veio e transmitiu tudo ao vivo. Mãe e filha que lutam juntas e que estão vencendo. Ela tem a chance agora de participar do colégio também, que é um avanço pela paz. Ação que faz parte da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. A semana começou no dia 21 e vai até o próximo dia 28 de agosto. E o tema é superar barreiras para garantir a inclusão. E o intuito dela é conscientizar a população dos direitos da pessoa com deficiência. Luta pela inclusão e contra o preconceito. Mesmo de acordo com as potencialidades dele, com as habilidades dele, mas eles conseguem, estar frente a um trabalho, a questão da escolarização, muitos chegam à universidade, então é questão assim de ter que provar que eles conseguem. Atitude, esta é a palavra para todos. Afinal, todos somos responsáveis pela inclusão social. O que temos é de ajudar a construir sonhos. A Maria Edviges mostra que tem uma vida ativa. A banda, dança, e teatro, e muay thai, é tudo a minha vida. A Adriana pensa em trabalhar para crescer. Trabalhar muito para ganhar. Direito de sonhar e construir uma vida, de estudar, não é, Patrícia? E aprender mais. Falamos de esporte. Faltam 89 dias para a Copa do Mundo. No boletim Esquenta Qatar 2022 de hoje, Leonardo Félix fala sobre o Senegal, o time africano que pode ser uma das surpresas do torneio. Olá pessoal, este é o Esquenta Qatar 2022 e vamos para mais informações e curiosidades da Copa do Mundo aqui na nossa programação. Muitos apostam que finalmente uma seleção africana terá chances reais de fazer bonito no Mundial. Estamos falando do Senegal. Os atuais campeões da Copa Africana de Nações estão no Grupo A, ao lado do Catar, Equador e Holanda, e tem uma grande chance de avançar de fase no Mundial de 2022, algo que não conseguiram na Rússia em 2018. A equipe é forte e conta com diversos destaques do futebol europeu. O principal jogador é o atacante Mané, do Bayern de Munique. Mas a equipe tem outras estrelas, entre elas o goleiro Mendy, o zagueiro Koulibaly, ambos do Chelsea, e o meio-campista Gueye, do Paris Saint-Germain. É isso aí, faltam 89 dias para a Copa do Mundo Qatar 2022. Um novo estudo realizado por uma universidade norte-americana mostrou que o envio de pequenas cargas elétricas ao cérebro faz bem para a memória recente, principalmente em pessoas idosas. O estudo foi baseado em uma outra pesquisa que revelou que as ondas elétricas podem alterar a atividade das ondas cerebrais para estimular o crescimento e, assim, alterar a rede neural do cérebro. Para chegar ao resultado, os cientistas realizaram alguns experimentos durante 4 dias. O primeiro grupo recebeu uma carga de alta frequência de energia na nuca, mais especificamente atrás dos olhos e da testa. Já outro grupo recebeu um estímulo de baixa frequência em uma área do cérebro localizada um pouco acima do pescoço. Já um terceiro conjunto passou por um processo simulado para servir como grupo de controle. Após a aplicação desses estímulos, os participantes realizaram testes de recordação de 20 palavras. Em seguida, eles tiveram que recordar imediatamente o máximo de palavras que conseguissem ao final de cada um dos 5 testes. Os resultados mostraram que 17 das 20 pessoas que receberam estimulação de alta frequência melhoraram sua capacidade de lembrar palavras desde o início do teste. Da mesma forma, 18 dos 20 participantes que foram submetidos à estimulação de baixa frequência melhoraram sua memória de trabalho de curto prazo e sua capacidade de lembrar as últimas palavras ouvidas.
Essas melhorias foram mais evidentes em pessoas que possuem algum tipo de comprometimento cognitivo. A NASA divulgou imagens de Júpiter feitas pelo telescópio espacial James Webb. As fotos foram capturadas por 3 filtros do observatório e destacam as características do planeta. As imagens foram tiradas com a câmera de infravermelho próximo do Observatório de Paris e coloridas artificialmente, pois a luz infravermelha não é visível ao olho humano. A aurora sobre os polos norte e sul de Júpiter aparecem em cores mais vermelhas, enquanto a grande mancha, uma tempestade maior que a Terra, aparece em branco. Uma imagem mostra os anéis fracos de Júpiter e suas luas. Lançado em dezembro de 2021, o telescópio espacial James Webb está orbitando o Sol a uma distância de 1.600.000 quilômetros da Terra, em uma região do espaço chamada Segundo Ponto de Lagrange. O telescópio é uma colaboração internacional entre a NASA, a Agência Espacial Europeia e a Agência Espacial Canadense, envolvendo mais de 10.000 pessoas. Um estudo realizado por cientistas japoneses revelou uma descoberta muito interessante. Que os cães podem encher os olhos de lágrimas de emoção quando encontram os donos. É notável perceber quando seu animal de estimação está feliz, seja abanando o rabo, dando lambidas amorosas ou olhando com um semblante sincero e cheio de alegria. Mas uma pesquisa de cientistas japoneses comprovaram que os olhos do animal podem sim se encher de lágrimas de felicidade quando se reencontram com seu dono após um período de ausência. Isso porque, da mesma forma que os seres humanos, os cachorros também possuem canais lacrimais que se enchem de lágrimas para manter os olhos limpos e saudáveis. A comprovação veio após um professor do laboratório observar que os olhos de seus 2 cães ficavam cheios de água enquanto ele segurava seus filhos. Para realizar a investigação, o professor levou o caso para ser analisado pela sua equipe de laboratório. Lá, eles mediram a quantidade de lágrimas entre 18 cães com um teste que consiste em colocar uma tira de papel dentro das pálpebras dos cães por 1 minuto antes e depois de se reunirem com seus donos após períodos de 5 a 7 horas. Para entender se a lágrima dos cães era estimulado pelo hormônio ocitocina, um dos responsáveis por emitir emoções, foi colocada uma solução contendo o hormônio na superfície de 22 olhos de cães. E, para surpresa dos cientistas, a quantidade de lágrimas aumentou significativamente após a aplicação. E assim, foi comprovado que o reencontro com o dono é a responsável por aumentar as lágrimas emitidas pelos animais. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia nesta terça-feira. Um ótimo fim de noite para você e nós te esperamos amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.